Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Quem está a primeira vez, seja bem-vindo, querido. A Casa Maria Longoni. Hoje, vou fazer a leitura do capítulo 7 do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito. Questão número 10. Deus não poderia mostrar aos incrédulos mais endurecidos fatos sobrenaturais diante dos quais eles se convenceriam? Sem dúvida que poderia. Mas neste caso, onde estaria o mérito dos incrédulos? Para que isso serviria? Não vemos todos os dias pessoas que recusam a evidência e até mesmo os dizem: se eu visse, não acreditaria, pois sei que é impossível. Se elas se recusam a reconhecer a verdade, é porque seu espírito ainda não está suficientemente maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é o véu que lhe encobre a visão. De que adiantaria mostrar a luz a um cego? Em primeiro lugar, é preciso curar a causa da cegueira. É por esse motivo que, com o hábil médico, Deus corrige primeiramente o orgulho. Portanto, ele não abandona seus filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão. Mas quer que isso aconteça por vontade própria. Quando vencidos pelas aflições da incredulidade, eles se lançarão por si mesmos em seus braços e, como filho pródigo, lhe pedirão perdão. Meus queridos, eu só peço uma atenção aos celulares estiverem desligados ou no modo avião, tá? E a partir das 8 também estamos ao vivo no Instagram, certo? Boa noite a todos. Prece ao Dr. Ricardo. Nós te rogamos, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que Dr. Ricardo e sua equipe, apoiados por Dr. Bezerra e Dr. Eurípides, possam nos assistir nesta hora, proporcionando-nos o alívio de nossos males físicos e espirituais, de acordo com o merecimento de cada um. Nos conceda ainda, Senhor, a humildade, a fé e a resignação. Humildade para reconhecermos a nossa pequenez diante da Tua bondade, que tolera nossas faltas e espera pacientemente pela nossa evolução. Fé, que nos faz sentir envolvidos por Tua luz e aquecidos por Teu carinho, quando recorremos ao Teu socorro. Resignação, ó Pai, para aceitarmos e suportarmos as adversidades necessárias ao nosso buliramento espiritual, quando batem à nossa porta, reconhecendo a Tua justiça e a sabedoria de Tuas leis. Dr. Ricardo é o querido amigo que vem em nosso socorro, mensageiro que é de Cristo, proporcionando-nos o alívio de nossas dores e nos dando prova da eternidade do Espírito, mostrando que há vida além desta vida, onde há trabalho, estudo, crescimento e muito amor. E quando soubermos transmitir aos nossos irmãos este amor puro que Cristo pregou em sua doutrina e fizermos dela o nosso roteiro, estaremos finalmente seguindo firmes em direção ao Pai, alcançando desta forma a felicidade por todos almejada. Que Jesus abençoe os médiuns puros, lhe proporcionando serenidade, equilíbrio e responsabilidade para exercerem a missão que por eles lhe foi confiada. Rogamos ainda, Senhor, a graça de conservarmos conosco toda esta paz, esta energia que acabamos de receber, para que possamos distribuí-las aos nossos familiares, amigos, menos amigos, tornando-nos desta forma, Senhor, instrumentos de vossa paz. Assim seja. Boa noite, irmãos. Vou fazer uma pequena intervençãozinha aqui agora para colocar para vocês algumas mudanças que nós vamos alterar, uma alteração do nosso a partir de hoje. Em primeiro lugar, nós estamos cancelando, com muita certa dorzinha aqui, os aplausos, tá, para o nosso palestrante ou algumas coisas mais que acontecem aqui. Porque acontece o seguinte: eu sempre fui adepto do aplauso para os nossos expositores, né? Sempre fui adepto, né? Porque sempre comentava que não deveríamos aplaudir, porque estaríamos estimulando a vaidade dos expositores, né? Então eu dizia, mas é melhor um teste, né? Vamos testar nossos expositores aplaudindo,
que sempre as mensagens que eles trazem são maravilhosas. Mas talvez a maioria acho que sabe, né, que enquanto nós estamos aqui, tem uma equipe fechada numa sala, que é a mesa mediúnica, recebendo os irmãozinhos, tá, que eles querem se comunicar e tal, né, estão lá. Tá. E nós andamos olhando para ver a acústica e sai bem caro fazer a acústica. Só que, até pouco tempo, a frequência eram 30 pessoas, máximo 40, então os aplausos ficavam mais por aqui. Só que agora nós estamos aqui numa frequência de 60, 80 e às vezes até 100 pessoas tem no salão. E aí os aplausos e acabam interferindo lá na mesa mediúnica. Então desconcentra um pouco os trabalhadores, tá? Então, diante disso, nós estamos agradecendo, mas cancelando os aplausos. Quem quiser fazer um positivo, né, é bem-vindo ali. Tá, meus irmãos? Tá. Segundo, vamos mudar o local do passe também, em função do próprio barulho. Porque, como fica ali, você sabe bem, divisa aqui, então a gente fica conversando ali e acaba interferindo no pessoal do passe ali. Até no banheiro, descarga que dá, interfere lá também na equipe dos passistas lá também. Tá? Então, aqui vai ser o mesmo esquema, vai ter uma colaboradora que vai orientar vocês para outra sala lá, que mais longe um pouco, vai ter mais uma parede, né? Então nós vamos observar hoje se as interferências vão diminuir, que o objetivo é esse. Quanto menos harmonizado, quanto mais calmo, todo o nosso trabalho é importante. Tanto é que o Dr. Ricardo, no dia do trabalho dele, né, puxou tanto nossas orelhas que agora nós estamos num silêncio quase que total o domingo todo, que realmente acaba interferindo a própria equipe espiritual que está aqui. Tá? Então nós estamos fazendo essas pequenas alterações do nosso dia a dia, que é para as coisas ficarem bem mais harmonizadas, tá? Eu não vou ficar, normalmente eu fico bem na porta ali, eu vou ficar mais para cá um pouco. Se alguém saiu do passe ali e quiser conversar, aquelas coisas todas, então a gente fica mais para cá, fica mais fácil de conversar. E eu reconheço que eu sou meio goeludo, né? Quando eu vejo, eu tô lá em cima em vários decibéis, né? Por mais que eu me controle. Então, ficando mais para cá, se alguém quiser conversar, algumas coisas assim, a gente fica um pouquinho mais para cá, para evitar também que interfira nos outros trabalhos lá, tá? E interfere tanto que às vezes até o próprio passe isolado lá, a semana passada interferiu bastante lá. Então vamos manter o mais harmonizado possível, né? Para que nós possamos estar em melhores condições de recebermos, né, tudo aquilo que a espiritualidade deseja nos doar e nós precisamos. Vamos então respirar fundo, elevar nosso pensamento a Deus, agradecer o momento de estarmos aqui reunidos e fazermos a oração do Pai Nosso para receber o nosso palestrante. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Querido amigo, tudo contigo. Uma boa noite a todos. É um prazer muito grande começar o nosso ano de atividades aqui com vocês no Marina Longoni. Eu não posso dizer que eu não concordo com toda a fala do meu irmão Solon, porque na nossa casa nós temos as mesmas dificuldades. Todo e qualquer barulho, infelizmente, atrapalha quem está trabalhando no passe. Então, falo de experiência própria, porque também lá eu exerço essa atividade. A nossa proposta de hoje para as nossas reflexões é falarmos um pouquinho sobre Jesus. Jesus como caminho, como verdade, como vida. E quando a gente começa a observar o nosso contexto atual, a situação que a gente vive,
o mundo, a gente se assusta um pouco, né? A gente fica pensando que parece que algo destoa quando pensamos em Jesus e vemos tudo como está. E aí nós lembramos que ainda estamos vislumbrando uma guerra acontecendo longe de nós. Mas não dá para esquecer que são irmãos nossos que estão lá, lutando, brigando, perdendo muitos deles a oportunidade da encarnação, por objetivos que boa parte de nós nem mesmo entende muito bem. A gente nem sabe por que aquilo está acontecendo. Ou o que motiva esse acontecimento. Aí a gente começa a lembrar que nós estamos saindo de uma pandemia. Estamos saindo, mas ela ainda está bem presente. Há pouco tempo atrás, confesso para vocês com certa tristeza, o meu lado material ainda é muito forte, perdi todas as festividades de final de ano da minha empresa, e não foram poucas, porque eu estava com Covid. Bem pouquinho tempo atrás. Então, ou seja, não é algo que ainda está afastado das nossas presenças. Já visto que vários dos irmãos aqui presentes ainda estão de máscara, e entendemos muito bem o porquê. Quando percebemos as vidas que foram perdidas durante esse período, fica difícil lembrar de Jesus. Quando percebemos tantos pais de família, mães de família, desesperados, porque mesmo dentro desse contexto não sabiam como alimentar os seus filhos, pois foi resultado também dessa pandemia, difícil pensar em Jesus. Quando percebemos discussões, brigas, nós não estamos nos entendendo nem mesmo dentro de algo que era para nos unir, fica difícil pensar em Jesus. Quando nós percebemos, há pouco passamos por um processo eleitoral que devia ser algo normal, natural, simples. Era somente uma eleição para escolher os nossos governantes. Mas foi algo tão polarizado, fomentou tanta discussão, fomentou tanta briga, tanto desentendimento, que nós encontramos famílias, e dentro da minha aconteceu, gente que não se fala mais, que chega a taxar de ódio os sentimentos que envolvem, tamanha era os desentendimentos. E sim, dentro desse contexto, é difícil lembrar de Jesus. O que a gente quer dizer com isso? Que em meio a tantas controvérsias, a tantas dificuldades, nós somente percebíamos a dor e o sofrimento se manifestando. Seja numa proporção menor, seja numa proporção maior. Porque aqueles que diziam com orgulho que não tomariam vacina, falavam isso muitas das vezes, claro, não estamos generalizando nem defendendo o lado A ou B, é simplesmente uma questão de exposição de ideias. Mas diziam muitas das vezes debochando, e muitos que ouviam esta fala perderam pai, mãe, irmãos, gente mais jovem, gente mais idosa. Então, ou seja, tamanha foi a proporção das discussões, das desavenças, que sim, muitas das vezes não lembrávamos de Jesus.
Com isso, nós percebemos que a dor tomava conta de muitos corações. A dor, que por extensão, além de algo físico, se aplica aos sentimentos. E aí percebíamos a tristeza, a mágoa e muitas das vezes a aflição tomando conta. E isso repercutia nas nossas vidas de forma que somatizávamos e muitas das vezes até mesmo a tristeza, a mágoa causava manifestações físicas de doença, enfim, de dor. E esse mal iria nos atingindo de forma que o sofrimento permanecia uma constante na vida de muitos. A sociedade onde eu frequento fica lá no fundinho do bairro, lá na Matias Velho. Não são poucos os casos que precisávamos nos mobilizar de uma forma relativamente rápida para atender famílias que não tinham nada, absolutamente nada para comer. E aí nós lembramos da dor da fome. Muitas das vezes no nosso trabalho, na nossa atividade de distribuição de cachorro-quente nos domingos que nós temos, nós encontramos sim muitas pessoas na rua que diziam para nós ser aquela única refeição do dia. E mais uma vez nós saíamos chocados com uma situação. Quando nós estamos nas nossas casas, no conforto do nosso lar, nós sabemos que as dificuldades, elas rondam a nossa sociedade. Mas sentir na pele, sentir do lado, perceber o sofrimento real dos nossos irmãos é muito diferente. É muito diferente de apenas saber. E nessas situações, realmente vinha nas nossas cabeças aquele pensamento de, puxa vida, nós sabemos que Jesus não desampara, mas aqui o sofrimento é permanente. E isso é assustador. E com tantos exemplos na nossa volta, nós começamos a analisar que a dor, ela precisa ter a sua razão de ser. Pois se não cai um fio do cabelo das nossas cabeças, sem que seja da vontade do conhecimento do Pai, a dor à nossa volta também tem a sua razão de ser. E aí nós vamos buscar um pouco de entendimento em André Luiz, aonde ele nos fala que a dor sim tem a sua razão de ser e tem a sua forma de agir, inclusive. E ele nos coloca a dor como relevante no processo de crescimento espiritual, nos colocando que a dor ela tem 3 tipos de manifestação. Ele nos fala da dor expiação. A dor expiação, ela vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerar perante a justiça. E aí nós vamos percebendo que isso, naturalmente, essa dor, ela é consequência do nosso desequilíbrio. Ela é consequência do nosso proceder desviado da nossa rota ascensional do espírito, nos diz André Luiz. E essa dor, ela fica relacionada com encarnações passadas,
Porém, muitas vezes esse resgate é um resgate devido ao mau uso do nosso livre-arbítrio. E aí nós vamos percebendo que faz todo sentido, sim. A dor, ela tem a sua razão de ser. A dor e expiação, pelo menos, faz todo sentido. Pois nós nos encontramos como espíritos jovens, estamos muito no início da nossa caminhada, e sim, acaba sendo muito natural a dor nos visitar e estar junto das nossas vidas. Ele coloca também a dor como dor evolução. E essa dor evolução, ao contrário da dor expiação, ela atua de fora para dentro, nos possibilitando o aprimoramento, sem a qual não existiria o nosso progresso. Na dor e expiação são associados o remorso, o arrependimento, sentimentos de culpa, ou seja, são elementos resultantes das nossas atitudes, das nossas ações. Ela é muito caracterizada pelo esforço que nós devemos fazer no meio no qual nos encontramos. Ela é muito mais um fortalecimento para o futuro do que regeneradora. E por último, e não menos importante, André Luiz nos coloca a dor auxílio. O que ele chamou de dor auxílio, que são as prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, para evitar as nossas quedas no abismo da criminalidade, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição para a morte. Com essa orientação de André Luiz, nós vamos percebendo que a dor, ela é um auxiliar no nosso processo evolutivo. Ela nos ajuda a evoluir. E pensando na dor incompatível com esse elemento, com o Cristo, com o amor que o Cristo nos trouxe, nós também achamos muito importante ressaltar a ideia de que a dor, embora seja um elemento de evolução, não é o único. Pois a doutrina espírita, ela é categórica quando nos coloca que nós evoluímos através de dois caminhos: através da dor ou através do amor. Infelizmente, por tudo aquilo que nos caracteriza, ainda optamos, talvez de uma forma inconsciente, na evolução através da dor. Porém, é importante o entendimento de que sim, é possível evoluir através do amor. E aí nos perguntaríamos como? Bom, a evolução através do amor, ela se dá justamente nas pequenas coisas do nosso dia a dia, nas nossas pequenas atitudes, nos pequenos resultados dos nossos enfrentamentos. Perdão. Quando lá nas nossas, na nossa convivência doméstica, nós temos a oportunidade de exercer a paciência, de exercer a tolerância, de exercer o perdão, nós vamos contando pequenos marcos que vão nos levando para o nosso objetivo, para a evolução, para o entendimento do amor. Jesus, quando esteve conosco, nos disse, enfim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele não estava falando naturalmente desses processos de sofrimento
menores do nosso dia a dia. Mas sim falando daquela dor íntima que nós carregamos, nas dificuldades que nós carregamos, aonde nós devemos exercer as nossas percepções e buscar sermos felizes, mesmo sofrendo, embora isso pareça uma incoerência. Mas toda a proposta de Jesus nos coloca o sofrimento como oportunidade, como uma antítese da revolta, da desesperança. Quando Jesus nos diz, para aqueles que têm fome e sede de justiça, serão fartos. Ele não se referia aos injustiçados pelas desigualdades físicas, as desigualdades sociais. Não naqueles que acreditam que os seus direitos foram desrespeitados. Ele falava do desenvolvimento do amor, do entendimento que a justiça, a real justiça, ela vem do Pai. Que a justiça está vinculada à lei de Deus. Muitos de nós, dentro dos nossos sentimentos de revolta, de dor, enfim, e eu já ouvi muito isso dentro dos meus meios familiares, não pedi para nascer. Que culpa tenho eu do que está acontecendo? Que responsabilidade tenho eu dentro de tudo aquilo que acontece à minha volta? E aí nós vamos percebendo, até mesmo, e percebi quando entrava aqui o convite para o estudo da doutrina espírita, já as inscrições abertas, nós vamos entendendo com o conhecimento espírita que realmente nós não pedimos para nascer. Nós imploramos para nascer. E muito. Tamanha quantidade de equívocos que vamos trazendo nas nossas reencarnações sucessivas. A nossa vida é uma oportunidade incessante de pagamento de dívidas. Ou seja, os débitos que nós vamos cometendo por atacado, nós temos a oportunidade de pagar em suaves prestações nas nossas encarnações. E o conhecimento espírita, ele nos auxilia dentro desse processo de evolução, nos fazendo perceber o Cristo, nos fazendo enxergar o Cristo. Mas não aquele Cristo que está lá na cruz. Não aquele Cristo dos domingos, nas nossas atividades religiosas, aonde nós passamos a semana inteira, muitas das vezes, cometendo todo tipo de equívocos e trazemos o Cristo para as nossas vidas somente naquele período pequenino, aonde elevamos o nosso pensamento, fazemos uma prece, saímos das nossas instituições religiosas, vamos para as nossas casas e tudo recomeça. E eu volto a ser homem do mundo, mulher do mundo. Volto a ser aquele que só pensa nos meus interesses. E esqueço aquele Cristo que naquele pequeno instante era realmente o foco da minha vida. Mas o Cristo permanece vivo em nossos corações. Porque sim, o Cristo nos oportuniza todos os dias a viver conforme os seus exemplos, conforme os seus ensinamentos. E tudo está relacionado com o nosso merecimento. O amor cobre a multidão de pecados. Conto uma historinha, eu chamo de historinha, mas enfim, está nos livros do Chico Xavier, muito interessante,
que foi retratada pelo espírito Hilário Silva, está lá no capítulo 20 do livro E a Vida Escreve, psicografada pelo nosso irmão Chico, aonde nós vamos perceber como o amor cobre a multidão de pecados e como a presença do Cristo em nossas vidas pode ser, de fato, o caminho, a verdade e a vida. Então, o nosso irmão Saturnino Pereira, que ao perder um dedo numa máquina na fábrica que ele trabalhava, ele era condutor daquela máquina, ele se fez o centro das atenções. Porque ele era uma pessoa muito boa. E naturalmente os que conviviam com ele não entendiam aquilo. Como pode uma pessoa boa sofrer tamanho percalço da vida, né? Parecia um fato que ia de contra a justiça divina. Como pode alguém bom sofrer tamanho prejuízo para a sua vida, né? No centro espírita que trabalhava o nosso irmão Saturnino, um orientador espiritual revelou para ele que numa encarnação passada, o nosso irmão Saturnino havia triturado o braço de um escravo numa máquina de moer cana. O orientador espiritual disse para ele que por muito tempo o nosso irmão Saturnino ficou no plano espiritual perturbado, com a visão do sangue misturado com o caldo da cana. E os gritos ecoavam na sua mente e no seu coração. Por muito, muito tempo, nosso irmão Saturnino implorou uma existência humilde em que viesse perder no trabalho o braço útil, o braço mais útil que ele tinha. Mas você, Saturnino, disse ele, desde a primeira mocidade ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem. Você tem trabalhado esmerando-se no dever. Regozija-te, meu amigo, você está pagando em amor seu empecilho à justiça. Com isso, nós vamos percebendo que ao trazermos Jesus para as nossas vidas, através do seu exemplo, através do seu amor, através do amor ao próximo, que era a máxima que Jesus pregava, sim, nós podemos não aliviar as nossas dores, porque são, sim, necessidades nossas, mas nós podemos ter outra percepção de vida. Nós podemos trazer para as nossas vidas o entendimento que Jesus propõe. Entendimento esse que vai, sim, nos mostrar o caminho do bem, nos fazendo perceber o quanto é importante nós acordarmos para a realidade da nossa vida, que é o fato de que somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. E como seres espirituais, os nossos objetivos não estão vinculados aos nossos desejos materiais. Estão vinculados a esse conceito de que nós devemos desenvolver o amor. O amor uns pelos outros, de forma que algum dia nós vamos olhar para aquele estranho na calçada e vamos ficar tão chocados porque aquela criatura desperta em nossos corações o mesmo nível de amor, a mesma percepção de amor que nós sentimos pelos nossos entes queridos mais caros. E aí sim, nesse dia, o bem vai prevalecer sobre o mal, sobre o equívoco, e nós vamos estar vivenciando o mundo de regeneração a qual a doutrina espírita nos coloca como sendo a conclusão
natural dos nossos dias, das nossas atividades. A nossa confiança na justiça de Deus nos faz perceber o que o Cristo veio ensinar para o mundo. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Desenvolver o amor. Vivenciar o amor. Então, que esse ano que se inicia, cheio de oportunidades de amar, cheio de oportunidades de fazermos o bem, de buscarmos a caridade como sendo máxima para as nossas vidas, que possamos desenvolver essa percepção, que possamos desenvolver esse entendimento de que Jesus, sim, é caminho, é verdade, é vida e é realidade no nosso dia a dia. Que o nosso Mestre Jesus possa nos abençoar a todos, abençoar o nosso ano e abençoar as nossas percepções de que sim, Ele é o nosso caminho. Uma boa noite a todos e que assim seja. Boa noite a todos. Sejamos muito bem-vindos. Que este ano que se inicia seja iluminado, pois ele vem cheio de oportunidades de que nos tornemos melhores. Temos os recados a passar sobre a inscrição dos estudos para este ano a partir de março. Ainda estão abertas até dia 15 de fevereiro, às terças-feiras, a partir das 18h30. Atendimento fraterno, a partir das 18h30 também. Eu acho que o senhor do microfone vem arrumar aqui para mim. Obrigada. Não me arrisco a mexer, né? Vai que... Né? Então, voltando aos recados, deixando claro, né, que é sempre necessário que os passes isolados são indicados através do atendimento fraterno. Só através do atendimento fraterno. Como na outra terça-feira, quem estava aqui ouviu, né, e soube desta novidade que estamos tendo, quem sentir no seu coração a vontade desta possibilidade de vir aqui, fazer uma leitura, colocar uma palavra, estejam à vontade. Sentindo no coração, sentindo que se faz necessário para nós e para os demais, estamos dispondo desta possibilidade. É muito bom estar aqui, porque esta energia que recebemos de lá para cá é algo maravilhoso. Semana passada tivemos a Dona Glória, que fez uma leitura maravilhosa, muito obrigado. Hoje nós vamos ter a nossa amiga, querida irmã, Maria Tereza, fazendo a leitura Ave Maria em forma escrita em versos. Por favor. Boa noite a todos. Esta Ave Maria aqui, ela foi enviada pelo irmão Amaral de Ornelas, espírito, e psicografada por Chico Xavier, na sua primeira obra, Parnaso de Além Túmulo, que foi em 1932. E eu encontrei nesse livro e eu achei muito linda. E eu senti vontade de vir aqui falar para vocês. Diz assim: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos
a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras das desventuras. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal de vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. É isso aí. Muito obrigada. Que lindo, né? Que lindo. Dá vontade de a gente ouvir mais uma vez. De repente ouvir antes de dormir. Acho que tudo que ouvimos esta noite, gratidão, amigo, irmão, pela oportunidade da reflexão. Pois muitas das vezes nós não percebemos nas pequenas coisas, como foi dito, a presença de Jesus, a bondade de Jesus na nossa vida. Esta oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos, elevando os nossos pensamentos a Deus, elevando os nossos corações ao alto, aqui estamos todos com a mesma intenção. Aqui todos nós somos iguais. E temos a mesma vontade da cura, da evolução, que o amor prevaleça, que mais e mais pessoas se acordem, assim como nós estamos nos acordando, para a realidade da vida, que é só através do amor. E nós ainda estamos buscando este aprendizado através da dor, mas nós estamos no caminho certo. Que 2023... aproveitemos todas as oportunidades que temos, com todas as diferenças que temos, que possamos ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, e assim darmos a verdadeira importância para cada um e para todos nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, o nosso coração ao alto, buscando na espiritualidade maior, o nosso refúgio, a nossa cura, auxiliando o alto a nos auxiliar, a partir deste momento. Com a prece que faremos, estaremos sim, nos colocando à disposição da espiritualidade, para que a cura se faça, conforme o merecimento de cada um de nós. Oremos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja e assim já é. Fiquemos em paz e com Deus. Que o passe nos revigore, nos dê a força e a coragem que todos nós tanto precisamos. Boa noite.